Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBio Podcast, o podcast da PBio dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Bernardo Carvalho, CEO da empresa Oceano Fresco. O Bernardo tem licenciatura com equivalência ao mestrado em gestão e possui uma carreira longa e diversa. Começou o seu percurso profissional logo após a sua licenciatura com uma posição de gestor de consultoria na empresa de consultoria Arthur D. Little, onde trabalhou na área de telecomunicação e de serviços. Trabalhou a seguir e ao longo de mais de uma década como consultor ou gestor em diferentes empresas de serviços financeiros, desenvolvimento de cosméticos e investigação biotecnológica, como a Eurico, Stem Cell Technologies, Novartis, Syngenta e Givoda. Fundou uma startup digital de viagens no meio disto tudo e cofundou ainda uma associação cívica que luta pelo património em Lisboa. Finalmente, em 2015, cofundou a empresa Oceano Fresco, onde tem desempenhado o cargo de CEO desde então. Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. O Bernardo tem um percurso muito diferente daquilo que nós temos estado a ver aqui no nosso podcast. Não tem aquela formação de base, como a maior parte dos nossos entrevistados aqui. Pronto, somos um bocado enviesado também aqui no nosso podcast por causa das pessoas que entrevistamos, mas não tem aquela formação de base em ciência, é formado em gestão, tem um percurso dentro da gestão tradicional, digamos por assim, mas depois, a um certo momento, vai mais para a área científica. Vemos aqui o seu percurso em grandes empresas multinacionais de biotecnologia, como a Novartis e a Syngenta, e finalmente chega ao Oceano Fresco, cria esta empresa pioneira no mundo, por causa das razões que vamos falar mais à frente. Mas eu queria perguntar como é que o seu percurso, tanto acadêmico como profissionais, influenciaram na criação da Oceano Fresco. Uhum. Influenciaram muitíssimo, porque é como disseste, eu comecei com uma formação clássica em gestão e tive uma carreira, primeiros anos, 8, 10 anos, típica de quem vem de um curso de gestão. Para mim, na altura, era o tema ciência, empresas de base científica, era muito, muito distante. Era algo que eu não compreendia, que não tinha interesse. Aliás, tinha interesse pela ciência geral, mas não por empresas de base científica, por várias razões, e se calhar por não a conhecer, em primeiro lugar. E foi preciso fazer uma transição dos tais 10 anos para estar mentalmente pronto para lançar uma empresa de base científica. Uma formação de base puxou-me para um lado, mas depois a minha vida profissional, quando eu tinha 30 e poucos anos, abriu-me um outro caminho, que foi o caminho de empresas de base científica. Isso é muito interessante. E como é que escolheu, se podemos dizer assim, criar uma empresa dedicada à aquacultura? Pois é, essa pergunta é colocada muitas vezes, porque não é nada óbvio. Uhum. Hum, Bom, surgiu, devo dizer, se calhar, que eu não sabia nada da aquacultura, se calhar não sei pouco, mas não sabia nada da aquacultura, muito menos da aquacultura de bivalves, nem sabia que os bivalves eram cultivados. Um, por isso não adveio de um conhecimento do setor, de família envolvida no setor, nada disso. Veio a partir de uma dedução e por exclusão de partes, porque durante 10 anos quase eu trabalhei na Suíça como consultor em empresas de base científica, ou seja, a Syngenta, que é uma empresa que faz melhoramento de plantas e para produzir sementes que vende a agricultores, na Novartis, farmacêutica, claro, na Givaudan, que faz fragrâncias e sabores, e nessas empresas, sobretudo na Syngenta, trabalhei em conjunto com as equipas, vou chamar-lhe, para simplificar, equipas científicas, ou seja, as equipas de melhoramento das plantas, e fui obrigado, mas também gostei muito de aprender sobre não só o negócio, a parte, mas sobre toda a ciência que está subjacente ao desenvolvimento, ao melhoramento das plantas. E lembro-me que ia trabalhar em estações agronómicas
na Europa e que passava alguns meses lá, trabalhava com os agrónomos, com os melhoristas, com as equipas que faziam parte desses projetos e aprendi sobre os porquês, o como, fui aos campos ver as plantas e isso permitiu-me conseguir falar com essas equipas e fazer a ponte, no fundo, entre a parte de gestão de negócio e a parte científica. E tive que fazer isso para conseguir ser eficaz e acrescentar valor nesses projetos. Ao aprender a fazer as pontes, descobri uma nova vertente da minha vida profissional. Percebi o valor que existe em combinar estes dois mundos, a gestão e a ciência, se quisermos para simplificar. E quando essa porta se abriu, nunca mais fechou, se quisermos. Ajudou também eu ter-me enamorado pelo tema de como alimentar o mundo, combinando a propensão biológica com a propensão ambiental, como casar esses dois mundos para ter uma produção agrícola produtiva e que depois adicionei a preocupação da sustentabilidade. E esses três fatores fizeram condicionar a minha escolha sobre que empresa, que startup criar, que foi a Oceano Fresco, porque eu na altura pensei, bom, aprendi muito sobre a parte de ciência, aprendi muito sobre a parte alimentar, a agricultura, e gosto muito destes dois temas. O que é que eu posso fazer na minha vida que use estas competências? Pensei, bom, produção agrícola terrestre não, já está sobreexplorada, tem muitos desafios ambientais, enfim, para uma nova empresa, um startup é difícil, eu não tinha uma tecnologia diferente, na terra não. Portanto, o que é que se pode cultivar no mar? No mar cultivam-se peixes, bivalves e crustáceos, animais. E peixe não, por razões análogas à agricultura terrestre. Crustáceos é um animal produtivo em águas quentes, eu sou português, portanto águas frias. Sobraram os bivalves, foi por eliminação. E nos bivalves, depois fui mergulhar nos bivalves, temos que falar sobre isso, e começou aí, ou seja, começou de forma muito abstrata, Uhum. eliminando e chegando a algo que tinha muito potencial conceptual. Nesse momento eu nunca tinha visto um bivalve de forma como cabeça de produtor, só tinha visto no Uhum. prato, cabeça de negócio. Foi assim. Isso é uma forma muito pragmática de decidir. Pronto, eu digo pragmática porque normalmente, pelo que eu, pronto, que temos escutado aqui no podcast, e também porque, pronto, eu sou cientista e por acaso também trabalho na área de melhoramento de plantas, e normalmente as razões são menos pragmáticas para desenvolver linhas de pesquisa ou negócio. Por isso Uhum, eu achei diferente e muito interessante, se calhar uma forma mais simples, por assim dizer, de uhum, decidir por onde se enveredar. Eu ia fazer-lhe uma pergunta mais tarde, se calhar faço já, que era a razão porque é que decidiram no Oceano Fresco fazer a cultura em mar aberto em vez do viveiro, mas acho que o Bernardo acabou por parcialmente responder quando falou sobre o cultivo na terra já estar sobrevalorizado, já estar sobreutilizado, mas se pudesse desenvolver um bocadinho mais nessa uhum. parte do porquê do cultivo em alto mar. Sim, eu devo dizer que a ideia original do Oceano Fresco é diferente do que ela se tornou e provavelmente Uhum, isto continuará a acontecer. Também é algo muito recorrente em empresas novas. uhum, Começaram com uma ideia e depois ela ir mudando à ah, medida que se vai descobrindo como é a realidade. E nós chegámos ao cultivo em mar aberto já depois de alguns, depois de alguma dessas fases. uhum, Mas uma das premissas de uma startup é que tem que, no fundo, entre aspas, atacar um problema muito grande mundial. Tem que haver um problema grande para valer a pena, não é? Se quisermos. E a solução, inevitavelmente, é diferente do mundo atual. Por isso, para os bivalves, nós temos que ter vários vetores de diferenciação, genética, enfim, a possibilidade de produzir sementes, ou se quisermos bebés, sementes,
a não ir à natureza, produzir em grande quantidade, e outros, mais, um deles é a possibilidade, a capacidade de fazer uma engorda, que é quando a biomassa explode, aumenta geometricamente. Portanto, temos que fazer a engorda em grande escala. Ora, os espaços tradicionais de cultivo de bivalves, as rias e as lagoas, estão todas ocupadas. E não podem, e mesmo assim também não são limitados, mas estão em grande parte ocupados ou sofrem de grande pressão ambiental por ação humana, antropogénica, poluição, enfim, enfim, várias coisas. Variações de temperatura, porque há descargas de água. E por isso, o mar aberto é a grande fronteira com um grande potencial. Ao conseguir cultivar bivalves em mar aberto, abre-se um enorme tabuleiro de jogo. Porque, obviamente, as áreas costeiras de mar aberto, estamos a umas milhas da costa, não é bem mar alto, mas é mar aberto já. As áreas possíveis no mundo são enormes. E por isso é que fomos para o mar aberto, para nos permitir sermos, como agora se diz, escalável, para aumentar a escala com grande rapidez. O mar aberto permite, não só, obviamente, ter muito mais espaço, mas permite ter condições ambientais muito mais estáveis. Ou seja, do ponto de vista do animal aquático, nós não vemos dessa forma, mas os animais aquáticos veem, a temperatura é muito mais estável, não há flutuações de temperatura de noite para o dia, ou quando há uma grande chuvada que a temperatura varia. A temperatura é muito estável, a salinidade também é muito estável. Quando há uma grande chuva, a salinidade cai a pico numa lagoa, no mar aberto, obviamente, é muito estável. E a concentração de doenças, vamos chamar assim, de patógenos, também é muito baixa ou inexistente. Por isso, temos condições ambientais que são estáveis e por isso mais propícias a um crescimento saudável dos bivalves. Há outros desafios, que é o hidrodinamismo, ou seja, o mar é muito revolto, não é? Tem muitas correntes, tem outros desafios, que é um ambiente hostil, mas tem as condições básicas para os bivalves gostarem de, por assim dizer, de crescer lá, felizes da vida. E foi por isso, foi pelo potencial, pela estabilidade dos parâmetros ambientais e por considerarmos, há um pressuposto que qualquer empreendedor tem, de que conseguiremos resolver os desafios que um ambiente hostil de mar aberto nos coloca. Bem, e há alguma razão assim específica de terem escolhido Costa de Lagos lá no Algarve para fazer esse esse cultivo a mar aberto? Sim, os três parâmetros conduzem a uma decisão de local são existir muita comida, os Hum, bivalves comem, não são alimentados por ração, os bivalves no mar aberto comem as microalgas que existem naturalmente no oceano. Portanto, a primeira decisão, o primeiro critério há ou não muitas microalgas naquele local? Sim, ali, no Barlavento Algarvio, sim. Segundo, o intervalo de temperatura em inverno e verão é ou não dentro do que as espécies de bivalves gostam? São 14, 18 graus, em média. Sim. E terceiro, o mar é calmo o número suficientemente de dias por ano para nos permitir trabalhar, sim ou não? Sim. Três sims. Claro que, além disto, isto é do bem ambiente. Depois há um tema humano, se quisermos, que é conseguimos ou não obter uma licença para montar um viveiro de mar aberto, que é como nós lhe chamamos, uma quinta de mar aberto, se quisermos, fazenda marinha, conseguimos ou não obter a licença para o fazer. É um tema já humano e esse também, sim. Muito bem. Ahm, e em termos das espécies que vocês decidiram, com as quais vocês decidiram começar esse empreendimento, nomeadamente a Corugata e a Decusatus, por que é que escolheram essas duas espécies em particular? Uhum. Escolhemos espécies premium, ou seja, quando se faz uma empresa inovadora que exige custos elevados no início, Uhum. ajuda sempre a escolher espécies cujo preço é premium, está no segmento alto do mercado.
sim. Depois pode-se descer com outras espécies, mas é como a Tesla começou com os descapotáveis desportivos, que eram muito caros, e depois foi lançando modelos mais baratos. Portanto, essa foi o primeiro critério. Tem que ser uma espécie cujo preço permita ter uma margem alta. Segundo, escolhemos espécies que têm muita procura nos mercados aqui à volta, Portugal, Espanha, Itália, França, porque a proximidade geográfica facilita muito a venda, sobretudo em animais vivos, que têm que ter uma cadeia de frio muito boa. E número 3 são espécies que autóctones europeias, o que combina com a nossa missão e visão de ter uma aquacultura regenerativa. E a regenerativa não é só melhorar a natureza, mas também é melhorar as espécies, a biodiversidade Hum, que nós queremos ter nos meios onde cultivamos. Portanto, uhum. essas 3 razões. Ok. Neste momento, qual é o volume de produção que o Oceano Fresco está a alcançar dessas amêijoas? Uhum. Neste momento, a nossa maior produção é da amêijoa corrugata, que o nome comum em Portugal é amêijoa macha. Hum, Neste momento, para dar uma ideia, temos cerca de 30 milhões de amêijoas no viveiro de mar aberto, no Algarve, e temos ahm, vários milhões que vão saindo da maternidade que temos na Nazaré, porque nós hum, produzimos nossos próprios sementes, ou bebés, se quisermos. Então, é uma produção em escala, em grande escala, porque deve ser um animais muito pequenos, portanto são milhões sempre. No entanto, é uma gota de água no oceano dos bivalves em geral na Europa, porque é um, mesmo, porque é um mercado muito grande já, por isso teriam que existir muitos oceanos frescos a multiplicar por 100, muitas a multiplicar por 100, para mexer o ponteiro no setor dos bivalves. Uau, isso, isso é incrível. Ouvi milhões e pensei logo, isso é muito mais. Não imaginava que fosse só uma fração. Cara, daqui a pouco vamos falar um bocadinho sobre a parte da expansão dos planos de expansão do Oceano Fresco. Queria só perceber, então, como é o processo que vai desde o viveiro, obviamente passando por toda a parte da biotecnologia, até chegar à produção em mar aberto, em que vocês Uhum. têm as amêijoas e depois levam para o mercado. Como é que é feito todo o processo, se o Bernardo nos conseguir guiar? Uhum. Sim, o processo começa na maternidade, como o nome indica, em que imaginar uma estrutura, uma unidade em terra, uma unidade no Porto de Nazaré, imaginemos é um edifício com laboratórios, com tanques de água, e com produção de microalgas, em que aí nós temos os machos e as fêmeas, os reprodutores, induzimos a desova e produzimos vários milhões de ameijos bebés por desova. Ou seja, cada, entre aspas, casal consegue produzir meio milhão de filhos. Portanto, é uma espécie Uau. com alta fecundidade, que é muito, que dá, é muito agradável para quem está a produzir. A parte desagradável é que são muito delicados, portanto imaginemos um edifício com muitos tanques, com alimentação de microalgas para cada tanque, com controle de temperatura, controle de qualidade da água, porque qualquer parâmetro que esteja fora do aceitável leva a enormes mortalidades. Oh, É uma fase muito delicada, muito técnica, com muita precisão, se quisermos. E aí oh. estão 4 meses, 4 a 6 meses. Depois vão para uma fase intermédia que chamamos de berçário, que se chama de berçário, onde as amêijoas se aclimatam já a um ambiente oceânico. É uma zona protegida, já não é uma zona em terra, é uma zona em mar, oceânico, mas protegido, dentro de uma ria, de uma área protegida, onde estão 4 meses, em média. E fazem a transição entre ambiente protegido e ambiente oceânico, e depois vão para o Algarve, para o mar aberto, onde estão, onde podem estar 1 ano e meio, 2 anos e meio, depende. Uau. Isso Uhum. é, isso é muito tempo. Não estava à espera que levasse assim tanto tempo para se obter um produto final, por assim dizermos. Uau. É. E nisso tudo, onde é que entra a parte mais da biotecnológica? Estou a Uhum. imaginar mais na parte da seleção, se calhar.
Sim, muita montante, muita parte inicial da cadeia. Uhum. Nós temos um programa de ID muito alargado, com uma perna, se quisermos, biotecnologia, que envolve os programas de melhoramento seletivo que temos para as duas espécies da amêijoa. Devo dizer que nós também cultivamos ostra plana europeia e ostra portuguesa. Mas na amêijoa, em que temos programas de seleção, há duas espécies de amêijoa, a amêijoa boa e a macha. A amêijoa boa é uma espécie que nós chamamos primadona, uma espécie difícil, e por isso exige um esforço de ID mais intenso. E aí, o que nós fizemos foi nós sequenciámos o genoma da amêijoa boa, fomos a primeira empresa, o Instituto de Investigação a fazê-lo. Nós sequenciámos o genoma da amêijoa boa e publicámo-lo, portanto está disponível para quem quer usar, e estamos a usá-lo para, obviamente, identificar, criar marcadores moleculares que nos permitam melhorar a precisão da escolha. Melhorar a Uhum. precisão da escolha do macho e da fêmea que cruzamos para gerar uma prole com melhores características para a nossa estrutura produtiva. Pode não ser para outras, mas para a nossa, sim, melhor. Esse é um dos temas. Também estamos a trabalhar em patologias, em conseguir identificar várias patologias, não é fácil, e como é que elas interferem com o crescimento e a produtividade das amêijoas, e também, obviamente, como incluir isso na escolha, na escolha dos nossos reprodutores. E também estamos a investir fortemente no conhecimento de patologia, das que afetam os bivalves, tanto na identificação, na sua caracterização, identificação, no grau de infecção e na forma como os bivalves se defendem, podendo levar à identificação de marcadores para nós podermos selecionar os reprodutores, tendo em conta a sua tolerância ou resistência a estes patógenos, a estas doenças. Portanto, usamos a biotecnologia nestas vertentes, e, e também usamos outros tipos de ferramentas que nos ajudam a melhorar o cultivo ao longo da cadeia, tanto da maternidade até ao viveiro de mar aberto. Essas patologias que o Bernardo mencionou são patologias que são letais ou afetam apenas a qualidade dos bivalves? São letais, Oh. podem, são o pior é um protozoário que é altamente oportunista. Uhum. Está à espera do momento de fraqueza das amêijoas e existe sempre na água, na maior parte dos locais. Está aí quando as amêijoas estão fracas, ou porque desovaram, ou porque é uma época do ano com pouca comida, eles atacam e podem provocar grandes mortalidades. Portanto, Uau. não gostamos nada dele. Não é o Pois único, há outro. imagino, por tudo que o Bernardo já mencionou até agora, em termos da taxa de mortalidade, mesmo no berçário, o tempo que leva até ter o produto final e agora com patologias que nem esse protozoário que mencionou, parece que esse empreendimento é um empreendimento que acarreta um bocado de risco e que Uhum. também requer, imagino, grandes investimentos. Como é que a empresa inicialmente obteve o, o investimento para fazer o kick-off, digamos assim, desta ideia que é o Oceano Fresco? Bom, o arranque da Oceano Fresco foi, digamos, tirado a ferros, se quisermos. Não há no mundo, diria, um ecossistema de investimento em startups da agricultura de bivalves. Hum. Não existe. Não é como outros setores em que há muitos investidores, muitas startups. É uma questão de bater à porta, de bater a muitas portas certas e encontras investidores. No nosso caso, não. As empresas de bivalves cresceram, que existem, que são poucas, estruturadas, surgiram com um mariscultor que há 40, 50 anos foi tendo sucesso e foi construindo uma empresa cada vez maior, foi construindo depois um berçário, depois uma maternidade, e ao fim de 40 anos tem uma empresa, ou os netos têm uma empresa. No nosso caso, não. Começou do zero, sem cultivo, e começou com a parte de melhoramento genético, portanto, começou com a parte de laboratorial, se quisermos.
ou seja, uma parte não gera dinheiro à partida. Por isso, nos primeiros 4 anos, fui eu que a financiei e obtivemos um incentivo, um ou dois incentivos, dois incentivos, pronto, que ajudam, mas que geralmente chegam tarde, têm um prazo de pagamento longo, depois de gastarmos, pronto, inicialmente, e eu investi 400 mil euros no Oceano Fresco ao longo destes 3 anos e meio, 4 anos, para permitir levar a empresa a um momento em que já fosse investível. É daí isso. Portanto, fizemos uma prova de conceito que provou as hipóteses básicas, as 4 hipóteses básicas do negócio, ou pelo menos não as desaprovou, e obtivemos as licenças para podermos construir o que queríamos construir, a maternidade, o viveiro, etc. E tínhamos um plano de negócios e uma equipa com as competências para o fazer. E tudo isso foi, no fundo, compor o ramalhete, se quisermos, para termos as condições de irmos à procura de investidores para poder executar o plano com estes atributos. E isso aconteceu só no final de 2018. Portanto, começámos a atividade, as primeiras prospeções, a gastar dinheiro em 2014, a empresa foi fundada em 2015, foi uma empresa de laboratório durante quase 4 anos e primeira ronda no final de 2018. Depois, a partir daí, fizemos mais rondas de capital. Primeiro para construir, essa primeira para construir as infraestruturas de cultivo, depois começar a cultivar, pagar todo o ID, começar a preparar a parte comercial. Portanto, temos feito várias rondas, porque é de facto um tipo de negócio com ciclos muito longos, com incerteza, portanto, tentativa e erro, que exige, para dificultar mais, investimento à cabeça para construir muita coisa e depois custos fixos. É um negócio onde se tem que ter, uma empresa onde tem que ter pessoas, tem que ter custos recorrentes todos os meses. Portanto, é daquelas empresas que são difíceis de arrancar e uma vez existindo, são negócios lucrativos, com muita possibilidade de aumentar a dimensão, mas têm enormes barreiras à entrada. É bom dizer mais. Quando se passa essa barreira é muito Pois, bom, porque há poucos novos concorrentes, não é? Bom, é difícil. pois, pois. Mas para até chegar lá, a barreira é mesmo alta. Olha, e neste momento, aonde é que, pronto, e daqui a pouco também vamos falar um bocadinho sobre a última ronda de financiamento que a Oceano fez com o Banco de Fomento e a Inico Capital. Neste momento, aonde é que o Oceano Fresco se encontra à volta dessa barreira? Já ultrapassamos, ainda estamos aí em cima, Sim, ou ainda a mas subir? sim, já ultrapassamos a barreira da prova de Boa. conceito, a barreira das primeiras licenças para ter o direito de construir infraestruturas. Construímos infraestruturas que estão a funcionar, as de cultivo, maternidade, viveiro. Uhum. Começámos a produzir, já aprendemos bastante sobre. Temos a parte da montante da cadeia produtiva, maternidade, berçário, e a parte da jusante, o viveiro, ainda a meio caminho entre até os níveis de produtividade que queremos atingir e já temos o tal inventário de 30 milhões que eu referi da Mejos no viveiro, temos mais a cadeia a jusante e fizemos umas vendas piloto, estamos perto de lançar comercialmente a empresa e começar a ter vendas recorrentes com alguma escala, ou seja, estamos a falar de toneladas, não é? Portanto, para ter uma empresa como a nossa tem que ter escala de vendas. Sim, E, portanto, estamos nesse, já passamos várias montanhas e estamos a atravessar essa montanha se quisermos, do arranque as primeiras colheitas em grande escala e vendas igualmente em grande escala. boa, muito bom. Parecendo que não, pronto, eu digo parecendo que não para os nossos ouvintes. A empresa foi lançada em 2015, depois deram um arranque em 2020, né, Uhum, com a produção, uhum. e entretanto já passaram 10 anos, quase 10 anos, né, já estamos em 9 anos e tal. E É, isto parece que leva muito tempo, ou melhor, leva de facto muito tempo para atingir
uma parte em que a empresa comece a ter lucro. Principalmente Sim. nesta área que é, pronto, como mencionei há pouco, parece extremamente arriscado por tudo que Uhum. o Bernardo mencionou, mas de facto é algo pioneiro que estão a fazer e não tem uma forte concorrência, pelo menos do meu entendimento, pelo menos aqui em Portugal. Mas claro que tem concorrências lá fora, principalmente vindo de outros países, como por exemplo países asiáticos, em que há uma grande produção. Como é que esse investimento que vocês conseguiram agora nessa última ronda com o Banco Português de Fomento e no Capital Partners e outros, em que conseguiram fazer levantamento de 17 milhões, como é que isso agora vai ajudar com os planos ajudar a avançar com os objetivos do Oceano Fresco? Uhum. Foi muito importante termos esta ronda, pelo que ela permite, e já vou falar sobre o que é que ela permitirá fazer, mas também pelo perfil de quem investiu. É sempre saudável em cada ronda ter novos investidores, porque permitem ter um olhar limpo de fora da empresa, permite que, no fundo, colocar um preço na ação da empresa, de quem não está ainda envolvido, obviamente demonstra interesse de pessoas novas de entrar, investidores novos de entrarem, mas também investidores atuais que querem, que voltam a investir na empresa. Portanto, a combinação de novos e atuais é muito importante. Hum, E nós tivemos, em proporções quase iguais, dois atuais investidores que investiram e dois novos investidores. boa. Estamos muito contentes com isso. E os novos investidores também estamos muito contentes com o perfil, de quem são. A Indico Capital tem um fundo azul, um fundo para a economia azul, e a Indico que é novo, mas a Inico já tem um historial de muito relevante e com sucesso em investimento em empresas noutros setores, nomeadamente o setor digital, onde investiu em vários unicórnios e outras empresas com grande potencial. Portanto, é uma equipa muito qualificada, com muita experiência. Decidiu e bem apostar no setor da economia azul e nós fomos uma das empresas em que eles investiram. Portanto, gostamos muito deste tipo de investidor, habituado, percebe de venture capital, percebe apoiar os empreendedores, percebe como aumentar a escala dessas empresas e agora trazer isso para o setor da economia azul. Muito, muito contentes. E o Banco Português de Fomento é muito importante porque investem-se co-investindo com o investidor privado, portanto, deixam ao investidor privado escolher em quem investir e eles co-investem, avaliando, claro, ter uma avaliação rigorosa do investimento, mas co-investem, o que permite aumentar o tamanho da ronda. Então, as empresas conseguem obter mais, entre aspas, gasolina, ter para mais quilómetros, ou seja, em linguagem startup, ter mais financiamento, mais runway, Uhum. mais meses ou anos em caixa financiada, nos mesmos termos, com termos semelhantes dos investidores privados. Portanto, é uma solução muito boa. E estamos contentes com a dimensão de 17 milhões para bivalves é relevante. Outros setores seria muito pequenino, mas para os setores bivalves é muito bom. O que nos vai permitir é financiar a operação até atingirmos colheitas e vendas com uma dimensão que nos permita atingir um ponto morto de cash flow Break-even. operacional, se quisermos, e durante esse período provar os pressupostos do nosso negócio de produção e vendas, mas também de aumentos de produtividade e de aumentos futuros de escala. Portanto, permite-nos criar as condições para provar que chegando daqui a 2 anos, vamos imaginar, que ter as condições, ter já os ensaios feitos para dizer que conseguimos atingimos maior produtividade, mas ainda conseguiremos atingir muito mais produtividade, aqui estão os resultados dos ensaios, e já temos formas de aumentar a escala da empresa, aqui está o porquê. Isso é muito importante para obviamente, fazermos outra ronda a um valor interessante da empresa e continuar a desenvolvê-la. Boa. Bom.
Li numa entrevista, já foi dada há um bocado de tempo, em que mencionavam que tinham planos de expansão para a Espanha, países do Mediterrâneo que não pertencem à União Europeia, bem como até mais para a Ásia, Coreia do Sul e Japão, entre outros. E queria perguntar se isto também, esse financiamento que tem agora, ainda vai ao encontro desse plano de expansão ou objetivo. Uhum. Sim, em parte. Ou seja, com esta ronda, queremos expandir-nos comercialmente para vários países da Europa. Uhum. Depende da espécie, e para as espécies para um país, espécie para outros países, há outras que são comuns, e por isso queremos fazer esse caminho e estabelecer as bases comerciais na Europa. E na parte da produção, criar as tais condições que eu expliquei anteriormente, de produtividade e de escalabilidade, se quisermos. Para depois, numa fase subsequente, expandir para outras zonas, tanto a parte comercial como a parte produtiva, como se quisermos, como o cultivo. Boa. E assim, vendo o panorama geral, que obstáculos e também soluções já agora é que vocês conseguem ver, né, nessa expansão? Bom, na expansão comercial, temos um obstáculo óbvio é o facto de ter um animal vivo e de ter uma duração limitada a certos dias fora d'água. Pois. Portanto, temos que escolher muito bem as geografias para onde vendemos e temos uma cadeia de logística que, sem falhas. Essa é uma. O segundo é nós temos as espécies europeias autóctones e conseguimos encontrar clientes que valorizem as espécies europeias autóctones e não outras espécies que têm menos valor organoléptico, menos valor em termos de sabor e de textura. Portanto, temos que saber encontrar os clientes certos que valorizam o nosso produto. Isto na parte comercial, na parte de produção, bom, temos o risco biológico, claro, temos todo o trabalho de melhoria de protocolos de cultivo, de formas de cultivar, cuja solução é o engenho humano, a ciência, a tecnologia e gestão. E na parte de expansão, pelo menos de produção, temos a dificuldade do licenciamento, das barreiras, demora muito tempo a licenciar alguma coisa, há sempre muita incerteza, e isso pode ter um impacto em toda a empresa, porque pode ser um elemento que nós queremos trazer a mais para preencher uma lacuna, e se demorar muito tempo pode pôr em causa todo o processo. Mas compreendo. Se calhar vou aproveitar e pôr a mesma pergunta ao nível nacional também, em termos dos obstáculos e das oportunidades que a empresa tem aqui ao nível nacional. Isso também aplica, por exemplo, essa parte da regulamentação. Uhum. Sim, sem dúvida. É uma barreira. Aliás, a maior barreira ao desenvolvimento da aquicultura, não só em Portugal, mas na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos, regiões que conheço um bocadinho melhor, ou melhor, são as barreiras de licenciamento, digamos, de licenciamento, nem é tanta regulação, são as licenças para poder fazer algo, para poder criar uma maternidade, um viveiro, uma quinta, se quisermos, é, ou uma zona de expedição, de embalamento, tudo o que envolva criar algo novo é bastante difícil. E há muitas empresas de aquacultura que não arrancam sequer, que não conseguem a licença para construir algo. Mesmo que seja sustentável, que recupera todos os regulamentos do meio ambiente, que é difícil, há uma míriade de entidades que são envolvidas, que nem sempre estão coordenadas, o processo, por vezes, não é claro, e isso é uma barreira muito, muito, muito grande. Um, e por outro lado, o setor ainda tem bastante informalismo,
ainda há muito apanhadores ah, informais que conduz o setor a uma visão mais imediata, impedindo-o de pensar no longo prazo e encontrar soluções que melhoram o todo, em vez de focarem apenas em soluções que otimizam a parte, o indivíduo, no curto prazo. É interessante que o Bernardo mencione isso, porque pelo menos a parte da regulamentação, a parte burocrática, parece algo um bocado transversal a diferentes áreas do setor biotecnológico, porque já tivemos aqui vários convidados que também mencionaram, são convidados que trabalham, por exemplo, em dispositivos médicos e Uhum. mencionam a mesma coisa em termos de regulamentação. Acho que há aí uma questão da própria política pública que precisa de otimização. E É. falando em política pública, o que é que o Bernardo acha da política do governo virada para a economia azul em geral? Acha que está-se a fazer o suficiente ou existem áreas que ainda precisam de grandes melhorias? Já agora, se calhar, vou aproveitar e introduzir aqui um ponto muito rápido, fazer um parênteses, porque há pouco o Bernardo estava a falar sobre a falta de financiamento específico para cultivos de bivalves e no outro dia, isto foi agora, ainda este mês, confirmar aqui, ou foi no mês passado, a ministra, perdão, a secretária, na verdade, de Estado do Mar, Lídia Bulcão, anunciou, isto foi durante um evento que se chama Blue Week e 2024, que o governo vai lançar o Vale de Inovação para a Biotecnologia Azul para pequenas e médias empresas. E este vale supostamente vai ajudar esses PMEs a obter serviços de consultoria, assistência tecnológica, proteção de propriedade intelectual e outras coisas do género. Em termos de política pública para biotecnologia azul, uh, bioeconomia azul, qual é a sua opinião, hum, Uhum. em relação a isso? Uhum. Eu devo dizer que, como ponto de partida, que o tema economia azul, hoje em dia, é um tema que existe na opinião pública em Portugal e há 30 anos não existia praticamente. Portanto, fez-se um caminho muito positivo é para trazer o tema economia azul ou bioeconomia azul para a praça pública, para as conversas políticas, económicas, entre amigos, coisa que não existia há 3 décadas. E isso foi um caminho em que várias pessoas tiveram um papel fundamental e que foi tendo sido seguido ao longo de vários governos e também apoiado pela Comissão Europeia. Nesse plano, estamos muito melhor do que estávamos há 30 anos. Em termos de desenvolvimento do setor, claro, podíamos estar muito melhor. Eu, como empreendedor, vejo sempre o potencial, não é? Portanto, é muito melhor. E parte das razões que não estamos são as tais barreiras burocráticas, se quisermos chamar-lhe assim, licenciatórias ou regulatórias, e a questão do financiamento, sobretudo para as fases iniciais, e que já vou ao vale empreendedorismo, nas fases iniciais, em que não há nada ainda comprovado, em que há muita incerteza, em que é o risco, mas o retorno também é muito grande e para isso é preciso competências especiais para investir. Portanto, barreiras licenciatórias e financiamento são duas, mas também há uma terceira, que é uma falta de cultura e de conhecimento sobre o que é montar e gerir uma startup, porque é, requer um tipo de quadro mental e de competências, se quisermos, de gestão, e não vou falar de técnicas, vou falar de gestão, que não se ensinam e que, como os startups são um tema muito recente em Portugal, não há uma geração que já fez que pode ensinar a outros. Portanto, são três temas. Esta parte das competências de gestão de startups é algo que se calhar não se fala tanto, mas que claramente falta em Portugal. Para termos um setor muito maior. Muito maior. Existe, mas teria que ser feita alguma coisa. E
Por isso, o tema, por exemplo, desses vales que eu li, mas não sei pormenores, parece-me interessante para colmatar essa falta de financiamento nas fases muito, muito, muito iniciais, em que é preciso criar aquelas bases mínimas para perceber se existe ou não um potencial de negócio. E que muitas vezes não se fazem porque custa dinheiro e ou o projeto morre à partida, ou então o projeto avança, mas sem fazer o trabalho de casa todo e, portanto, com menos probabilidades de sucesso. Portanto, boa ideia, mas tem que se pensar em toda a cadeia de financiamento, desde o momento zero até o lucro, vamos chamar assim, em que já é muito investível. Há muitos passos e cada passo tem um salto de risco e de retorno, e para cada fase é preciso haver fontes de financiamento. Podem ser investidores privados de capital, investidores privados de dívida, pode ser incentivos públicos, podem ser créditos de carbono, há uma quantidade enorme, uma míriade de fontes de financiamento possíveis e tem que haver quase um menu que é diferente em cada fase e que permite apoiar as empresas. Olha, muitíssimo obrigado por esse insight, porque também esta é uma questão que temos colocado aqui a praticamente todos os entrevistados, que são os desafios e soluções para o setor. Pronto, falamos aqui do setor da biotecnologia em geral, mas imagino que isso também se aplique toda a questão das startups aqui em Portugal. E um dos desafios que normalmente apontam, por exemplo, é a falta de fontes de financiamento. Hoje em dia já mais comparado, como por exemplo 20 anos atrás, por exemplo, Sim. quando se criou a PBio, a associação, há 25 anos, por exemplo, o Pedro Pissarra mencionava, não havia Uhum. praticamente financiamento. Entretanto, hoje em dia já temos, por exemplo, uma Blue Crow, uma Índico, que já apostam um bocado em empresas biotecnológicas. No entanto, também É. mencionavam que, por exemplo, estive a falar com isso, por exemplo, com o Nuno Arantes Oliveira, o cofundador da Oceano Uhum. Fresco, e ele a mencionar que até há pouco tempo os gestores de startups estavam a fazer isso a part-time, Uhum. o que não é conveniente para se fazer a gestão de uma empresa que nós queremos Não. que crie e tenha uma dimensão. ah, por isso, olha, muito obrigado por esse insight. Eu acho que isto vai ser algo muito interessante para debatermos no futuro. E acho que a PBio, enquanto representante, pelo menos, do setor da biotecnologia, terá isso em conta para definir o plano do setor. Apesar das dificuldades, uma das coisas que se nota na Oceano Fresco é a sua capacidade de sobressair na área. Por exemplo, vocês receberam o selo de excelência pela Comissão Europeia. Receberam também o reconhecimento como campeão azul pelo Banco Europeu e pela Comissão Europeia, que é algo incrível. E isso enquanto vocês estão praticamente a partir pedras. Ahm, co- como é que vocês conseguem isso e qual é a importância disso para vocês e para o vosso trabalho? Uhum. Sim, nós conseguimos, porque o trabalho realmente envolve partir muitas pedras, ou seja, há muito trabalho novo que se faz, uma inovação, muito trabalho se quisermos, que existe ciência e tecnologia estão ao longo de muitos anos em áreas que nunca foram feitas. Por isso, aí o selo de excelência em ID, que a Comissão Europeia nos atribuiu pelo todo o trabalho científico em animais da base da cadeia trófica, e usando a genética, enfim, tudo o que eu falei anteriormente, e parte dos campeão europeu, mais recentemente pela Comissão Europeia, pelo BEI, pelo Banco Europeu de Investimento, porque temos uma perspectiva, se quisermos, transformadora sobre um setor muito tradicional. Ao trazermos ciência, tecnologia e gestão a um setor que está dormente, que está fora do palco, não é? Não se pensa-se em outros setores, mas não se pensa nestes, bivalves, há muito mais, aí há muito mais potencial
e permite criar algo que de facto é diferente e que no caso do BEI, da Educação Europeia, nos reconheceram como campeão azul, que foi ótimo. Porque é ótimo? Além de ser um ótimo um afago ao ego e à autoestima de toda a equipa, que é ótimo. É um reconhecimento externo, estamos a fazer algo com interesse. Também tem um interesse, tem um valor, se quisermos, tangível, porque é uma confirmação para investidores, financiadores, banca, toda a comunidade, enfim, todo o sistema onde nós gravita ou gravitamos à nossa volta, de que estamos a fazer algo com interesse. Portanto, tem um impacto real na nossa capacidade de angariar mais capital, seja capital próprio ou dívida, na nossa capacidade de recrutar talento e da nossa capacidade de encontrar bons parceiros para projetos de inovação, de ideia mais fundamental ou projetos, se quisermos, mais imediatos. Portanto, tem valor de várias ordens e estamos muito contentes com esses dois, digamos, prémios ou reconhecimentos. Muito bom. Definitivamente é um excelente cartão de visita É. para todos aqueles que tiverem interesse na empresa. Mudando o foco assim um bocado, eu queria ter perguntado o que é que acha do setor da evolução do setor da biotecnologia, mas se calhar vou focar mais no setor da bioeconomia azul, Uhum. que aqui acho que esta é uma excelente oportunidade para dar mais atenção. Como é que o Bernardo tem visto a evolução deste setor? Pronto, é algo que começou novo há pouco tempo, não, já são quase 10 anos. Nesses Uhum. praticamente 10 anos, como é que tem visto a evolução deste setor aqui em Portugal? Uhum. Hum, é, é um setor que é hoje bem maior do que era há 10 anos. Uh, no entanto, é um setor ainda que é composto por imensas pequenas empresas. Não há ainda muitos casos de empresas que tenham começado pequenas e se tenham tornado grandes, que é o que todos queremos, porque as grandes empresas conseguem investir muito mais, fazer trabalho mais sofisticado, pagar melhor, enfim, tem um efeito também de locomotiva no do resto do setor. Ainda não vimos muitos desses casos, se quisermos, e também é um setor em que vão e vêm, pela natureza ainda incipiente, vão e vêm novas empresas, novos projetos. Portanto, ainda tem características de muita imaturidade, que é normal, e o que eu desejaria ver é o setor a progredir para uma maior maturidade, em que há sempre novas empresas, tem que haver sempre, não pode haver barreiras à entrada, mas também há empresas que cresceram, tornaram-se médias e outras grandes, e outras idealmente muito grandes, que seria ótimo, não só porque é ótimo para as pessoas que se esforçaram para que isso acontecesse, mas também porque daria um exemplo para as restantes, permitiria provar o conceito da biotecnologia azul e atrair mais investidores e também mais pessoas qualificadas que estão a pensar onde é que eu vou trabalhar. A bioeconomia azul é uma área de futuro. Teria um efeito de cascata muito, muito útil. Bom, pois imagino também Portugal tem uma região marinha enorme e rica, e no entanto parece uma área ainda continua a ser uma área ainda muito pouco explorada. Eu também espero que haja mudança no futuro. Nós nesse momento na PBio, pronto, nós tentamos representar todo o setor biotecnológico nacional, mas como o Bernardo mencionou, por exemplo, na área da bioeconomia marinha temos poucas empresas, inclusive na própria associação só temos Oceano Fresco, Sea4Us, que é mais dedicada à produção de fármacos, Uhum, e temos a Associação Blue Bay Alliance, que agora está a tentar congregar e representar essa parte mais específica da Marinha. O que é que acha que nós aqui na PBU podemos fazer em termos da promoção desse setor? Pelo menos, pronto, nós tentamos na parte que envolve a biotecnologia, então é uma coisa ainda muito específica. sim. Hum,
Não é, não é óbvio e não é fácil por realmente ser um setor incipiente, mas eu diria que como a PBU abarca setores muito mais maduros e muito maiores do que a bioeconomia azul, pode-se tentar, por analogia, aprender com esses setores. A bioeconomia azul pode aprender, ou então trazer atores dos outros setores para a bioeconomia azul. Ou seja, obviamente, vou começar pelo óbvio, tudo que são investidores no setores de biotecnologia podem se interessar também por investir na bioeconomia azul, vou-lhe chamar assim. E o que tem que fazer é um salto mental, pensar, há aqui um risco análogo, uma forma de um retorno análogo e uma forma de gerir os investimentos análogos. Portanto, por que não dar este passo? Portanto, primeiro, investidores. Segundo, hum, tudo o que são metodologias de gestão de startups de base científica, farmacêuticas, nutracêuticas, etc., produtos, equipamentos médicos, podem ser usados na bioeconomia azul. Quando for bioeconomia azul, mais de produção de produtos, de equipamentos físicos, pode-se usar equipamentos médicos como analogia. Quando for um produto vivo, pode-se usar outra analogia. Enfim, pode-se encontrar sempre comparativos e trazer as metodologias, trazer os ensinamentos das pessoas que podem servir de mentores desses setores mais estabelecidos, como o farmacêutico, mentores ou conselheiros científicos para empresas ainda nascentes no setor da bioeconomia azul. E também podem desempenhar um papel muito importante, o terceiro, na chamada de atenção ao governo, entidades públicas, das DGs, CCDF, etc., sobre a importância de ter um processo licenciatório e de regulatório que promova o crescimento económico da bioeconomia azul e que não o impeça. Portanto, como as dores são sentidas através de todos os associados da PBU, essas dores podem ser, enfim, ultrapassadas, também pensando na bioeconomia azul quando se aborda governantes, por exemplo. Portanto, financiamentos, um, modelos e competências de gestão aí científica, e terceiro, vou chamar assim lobbying, mas bem, a chamada de atenção, a redução das barreiras burocráticas. Muito bem. Muito obrigado por essas sugestões, que eu acho que são muito boas. Nós já estamos quase a chegar aqui ao fim, só tenho mais dois pontos. O primeiro pronto, o Bernardo é um entrepreneur ou empreendedor, perdão, em série. Nós no início tinha mencionado, quando estava a fazer a introdução, que no meio de tudo isto que faz, todas essas coisas espetaculares, tem outras coisas espetaculares também que são diferentes. Nomeadamente, fundou uma startup digital de viagens e fundou uma associação cívica que luta pelo património em Lisboa. E a minha pergunta é, tirando a Oceano Fresco, para não ser enviesado, que outros projetos interessantes é que trabalhou? Um projeto assim que o marcou por alguma razão. Uhum. Marcou-me esta startup que eu fiz mais, mas essa marcou-me, viagens online, porque foi um enorme falhanço, se quisermos, e digo enorme falhanço porque na altura me marcou muito. Ainda era bastante jovem, estava habituado a que, quando trabalhava por conta de outra, as coisas fossem correndo bem, e quando montei essa startup, correram muito mal, durou 2 anos, em que perdi bastante dinheiro para a altura, para mim, mas sobretudo marcou muito o ter corrido mal. O fracasso na altura foi muito chocante para mim, mas depois refleti e percebi porque é que tinha corrido mal, e esses ensinamentos foram vitais quando lancei a Oceano Fresco. Portanto, foi muito importante ter falhado antes, 10 anos antes, mais ou menos, um bocadinho menos, 7 anos antes, para depois, no Oceano Fresco, não repetir esses erros, estar muito atento, ter feito outros erros, mas não esses, ter,
ter muito atento e não repetir os mesmos. Ainda bem que falhei numa escala mais reduzida antes de lançar algo maior, muito, muito importante. A parte da associação cívica, dá muito prazer, embora não dedique muito tempo, muito pouco é outra pessoa, outras pessoas que levam para a frente, hoje em dia já não me dedico, mas dá-me imenso prazer a contribuir para algo que é muito maior do que eu, em que é um benefício comum. Gosto muito de em que coisas, em temas que não são valorizados numa lógica, se quisermos, se for naturalmente, ninguém valoriza porque é um bem comum e, portanto, é a tragédia dos comuns e por isso alguém tem que fazer alguma coisa, sendo assim, gosto de contribuir. E obrigado por isso, porque é algo que também afeta-nos a todos. E com isso vou para o último ponto, que tem a ver exatamente com ser empreendedor. Que conselhos é que daria para pessoas que têm interesse em seguir uma carreira nesta área, seja biotecnologia ou biotecnologia azul especificamente, ou Hum. criar uma startup? Têm que estar preparados para ser muitíssimo mais difícil do que estão à espera. E como um empreendedor, o quadro mental do empreendedor é achar que consegue sempre tudo, que é ter uma perspectiva assimétrica do risco, não é? Ele acha se 9 em 10 startups não resultam, o empreendedor acha sempre que ele vai ser a décima que resulta. Todos acham o mesmo, portanto, por definição é impossível. E isso faz com que os empreendedores sejam muito otimistas e que sobreestimem a rapidez, o custo, até conseguirem atingir a meta, seja lucros, vendas, o que for, seja vender uma molécula, uma farmacêutica, o que for, acham sempre que vai ser mais rápido e mais barato e mais fácil do que realmente é. Portanto, diria que a característica mais importante é a famosa resiliência, é a capacidade de, combinado com muita imaginação, ou seja, resiliência no sentido físico do termo, é quando uma estrutura é pressionada e volta ao lugar, não é? E nesse caso volta ao lugar, mas na verdade não volta mesmo porque tem que inventar um novo lugar. Portanto, resiste aos choques e vai sempre reinventando. Tem que ser por um lado resistente e plástico e moldável, se calhar isso, resistente e moldável ao mesmo tempo. E sem isso nada resulta. Portanto, há muito mais coisas técnicas, a gestão da tesouraria, a recrutar o talento certo, enfim, separado por fases, próprio conceito, e partindo por fases, blá, blá. Isso é mais ensinável, ou aprendível, se quisermos, mas é uma característica humana que é essa resistência combinada com moldabilidade que é essencial. Muitíssimo obrigado por esse conselho, que eu acho que vai ser muito útil para os nossos ouvintes. Bernardo, chegamos ao fim da nossa conversa. Muitíssimo obrigado mesmo por ter tirado tempo e falar connosco e partilhar todos esses insights principalmente sobre esse empreendimento incrível que vocês estão a fazer aí no Oceano Fresco. Obrigado, obrigado, eu. Foi um prazer. Gosto muito de participar nos temas da PBio. É muito importante haver associatismo e na biotecnologia ainda mais. Obrigado. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até ao próximo episódio.